Queridos irmãos, para nós é mais uma vez uma alegria muito grande estarmos juntos nesta noite e podermos compartilhar da palavra de Deus aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Mais uma vez quero dizer que não estamos aqui para poder ensinar nada, só para podermos compartilhar mesmo aquilo que o Senhor tem falado conosco. O nosso amigo, o irmão querido, você que foi apresentado, você mesmo que olhou para mim. Quando você foi apresentado, olha, o pastor, Deus colocou no meu coração o seguinte, para te falar o seguinte: descansa em tudo aquilo que você precisa tomar uma decisão, deixa Deus dirigir e tudo vai se encaminhar bem. Quando Deus falou isso no meu coração, eu falei, pensamento meu, se eu chegar lá na frente já acabou, mas chegou aqui e queimou. Então receba isso, guarde isso no seu coração, amém? A nossa palavra desta noite, querido, está registrada em Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 25 até 37. Aleluia. Trago também um abraço da minha namorada, esposa, amiga, pastora Miriam, meu filho Vitor Mateus. Vitor Mateus está uma batalha ferrenha, viu, irmãos? Estuda de segunda a sábado, no sábado ele estuda espanhol. Eu falei para ele, você tem que estudar no mínimo 2 idiomas, inglês e espanhol, que é o básico, né? E é o que eu costumo sempre dizer para os meus filhos na fé, vocês precisam crescer mais do que eu. E eu estou profetizando nesta reta final o seguinte, eu sou pastor de milhares. Amém? Para quem não me conhece, prazer em conhecê-lo, eu sou o pastor Evandro, pastor de milhares. Amém? De milhares. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 37. Então vamos falar sobre a parábola do bom samaritano. Compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. Aí onde você está, pode ficar na sua posição mesmo, sentado, mas com reverência à palavra de Deus, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus, respondendo, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de lado. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, e aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? E disse, pois, Jesus, vai e faça a mesma coisa. Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. E por favor, meu Deus, não deixa falarmos nada que o Senhor não quer falar. Que somente o teu Espírito Santo fale. Que nós sejamos aqui, ó Deus, simplesmente instrumento e vaso nas tuas mãos. Acredito eu que esses teus filhos, as tuas filhas que estão aqui nesta noite, estão aqui porque o Senhor os trouxe, porque o Senhor os conduziu até aqui, Senhor. E certamente nós precisamos ouvir o que vai ser ministrado aqui nesta noite. Porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, e o Senhor sempre tem o melhor, e assim nós estamos crendo e vivendo diante disso, Senhor.
Quem concorda, diga amém. Amém. Queridos irmãos, o nosso título da nossa palavra desta noite pode ser íntima compaixão. O texto nós acabamos de ler, se fôssemos defender uma tese, poderíamos ser sensibilidade. A nossa introdução, eu quero compartilhar com vocês o seguinte: compaixão. Compaixão é um sentimento de misericórdia, ou seja, misericórdia é colocar o coração no sofrimento, no problema do outro, da outra pessoa, é se colocar no lugar daquela pessoa que está passando por um problema. Certa vez eu ouvi uma história interessante sobre uma menina que ela tinha aproximadamente 10 anos. Aquela menina estava passando por um problema muito sério, a sua mãe estava muito doente, e todos os dias aquela menina ia até o quarto da sua mãe para ver se a sua mãe estava melhor, mas ela cada vez mais piorava. Um dia aquela criança tomou uma decisão. Ela tinha um cofre, um pequeno cofre com algumas moedas, e ela pegou aquele cofre e foi até a farmácia, próximo da sua casa, e disse para o farmacêutico: por favor, eu gostaria que você quebrasse o meu cofrinho e tirasse todo o meu dinheiro que tem aí dentro e me desse um remédio para que eu pudesse levar para minha mãe, porque ela está muito doente. Imagine a situação daquele farmacêutico. Ele ficou sem saída e ficou pensando o que falar, o que fazer com aquela criança. Mas ao lado, no balcão daquela farmácia, estava um médico, e ele ouviu a história, ouviu o diálogo daquela menina com aquele farmacêutico e perguntou para a menina: onde você mora? E ela então mostrou a casa, e aquele médico foi visitar aquela senhora que estava muito doente, que precisava de um tratamento muito rigoroso, muito sério, e de uma cirurgia que custava muito caro. Aquele médico se propôs cuidar daquela senhora, e ela ficou completamente restabelecida, porque ele ficou tocado, ficou sensibilizado pela história, pela ação daquela criança. Aquele gesto tocou profundamente o coração daquele médico. Um certo dia eu perguntei para o meu irmão: vocês não têm dó, sei lá, uma sensibilidade, um senso de cuidado maior para poder fazer uma cirurgia, porque ele é dentista, na boca de uma pessoa? Ele falou: olha, isso para nós é normal, nós cortamos sem nenhum problema. Cortamos, conversando com o anestesista, com a pessoa que está do lado, e conversando. Eu disse: mas vocês perderam a sensibilidade. Eu falei: é mais ou menos isso. Então, meus queridos irmãos, aquele médico ficou tocado, ele se sentiu tocado pelo gesto daquela criança. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite nos fala sobre sensibilidade. Ser sensível ao sofrimento das pessoas, ser tocado por aquilo que as pessoas estão sofrendo. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus estava a caminho de Jerusalém, e ele foi abordado pelo mestre da lei, pelo um doutor da lei, um escriba, e aquele homem pergunta para Jesus, e fazendo a pergunta, ele diz: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então pergunta para aquele doutor da lei: o que diz a lei? E ele disse: devo amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com toda a minha força, e também amar o próximo como a mim mesmo. Então Jesus respondeu para ele: faça isso e você terá a vida eterna. Mas a Bíblia diz que aquele homem, aquele mestre da lei, tentando justificar-se a si mesmo, ele pergunta para Jesus: mas Jesus, quem é o meu próximo? Então Jesus começa a contar essa parábola para aquele homem, e disse para ele: descia um homem, um viajante, de Jerusalém para Jericó. Diz a geografia bíblica que de Jerusalém a Jericó é mais ou menos 25 quilômetros. E também aquele caminho era infestado por ladrões, por salteadores, porque praticamente todas as pessoas que trafegavam por ali eram pessoas que tinham dinheiro, porque eram comerciantes e também viajantes. Então os ladrões ficavam aglomerados, escondidos naquelas cavernas, e quando eles tinham a oportunidade de atacar alguém, eles faziam. E Jesus então conta essa parábola dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó, porém ele foi atacado pelos salteadores, e eles roubaram tudo que ele tinha,
e espancando o deixaram como morto. E Jesus continua o seu diálogo com aquele homem, dizendo para ele o seguinte: e veio um sacerdote. Veio um sacerdote e viu aquele homem caído à beira do caminho. Porém, ele deixou ele de lado e foi embora. Passou de lado e seguiu o seu caminho. Em seguida, diz Jesus, veio um levita, mas também o levita passou de lado e foi embora. Em seguida, Jesus continua a sua conversa, ele disse, em seguida veio um samaritano. Mas eu queria abrir um espaço aqui para dizer para você e para nós o seguinte: quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes vinham da tribo de Levi e eram designados, ordenados para poder cuidar das coisas sagradas. E era mais ou menos um mediador, naquela época um mediador entre Deus e os homens, Deus e a família. Era um mediador entre Deus e o problema e o sentimento de uma pessoa. A Bíblia diz que o sacerdote tinha a responsabilidade de cuidar das pessoas, ser sensível ao sofrimento das pessoas. Porém, Jesus disse que aquele sacerdote passou de lado e foi embora. Quem era o levita? O levita era o auxiliar dos sacerdotes. Cuidava também do louvor da igreja, um grupo dos levitas cuidava do louvor da igreja, como também do serviço do templo. Também passou de lado e foi embora. Mas Jesus disse, mas veio um samaritano. Quem era o samaritano? Os samaritanos eram pessoas rejeitadas, pessoas... Muito obrigado, pastor, não ficará assim seu galardão. Amém? E o que o pastor falou aqui esta noite, meu querido, a sua oferta é uma semente. Diga isso para o seu irmão, fala para ele, a sua oferta é uma semente. Disse? Vamos falar mais forte? Diga, a sua oferta é uma semente. E você está semeando numa terra fértil, viu? Quem concorda? Então a Bíblia diz que Jesus disse o seguinte, que o levita também veio e foi embora. Mas quando veio um samaritano, o samaritano era uma classe de pessoas rejeitadas, desprezadas, eram pessoas que aos olhos dos judeus em Jerusalém eram pessoas impuras, imundas. Mas Jesus disse que aquele samaritano veio e parou. A Bíblia mostra, claro, que ele estava cavalgando sobre um cavalo, sei lá, uma carruagem. E a Bíblia diz que Jesus disse que aquele samaritano, ele para e desce do seu cavalo ou da sua carruagem e toma consigo o óleo. E a Bíblia diz que também aquele samaritano tinha vinho. Não creio que talvez seria o vinho que muitos usam por aí. Toma um pouquinho e já... um vinho abençoado. Não é nosso caso aqui, não vamos entrar nisso. E aquele samaritano desce então do seu cavalo e a Bíblia diz, Jesus nos conta que ele cura as feridas daquele homem caído no chão. E em seguida ele coloca óleo sobre as feridas. Por quê? Porque a fragrância do óleo que aqueles viajantes usavam para poder colocar sobre a pele, para poder, como se fosse hoje um protetor solar, para poder afugentar também as moscas, né? Então, aquele samaritano, ele pega o óleo para afugentar as moscas do ferimento daquele homem caído na beira do caminho. Em seguida, ele dá vinho para aquele homem e o coloca sobre o seu cavalo ou na sua carruagem e leva até uma hospedaria. E a Bíblia diz que ele tira 2 dinheiros e paga pelo serviço que lhe seria prestado por aquele homem que ficaria ali naquela hospedaria. E ele disse para o dono da hospedaria, se você gastar alguma coisa mais do que eu estou te pagando, quando eu voltar, pagarei o que você gastou. Jesus então pergunta para o doutor da lei, quem foi o próximo daquele que estava caído no chão? A Bíblia disse que aquele doutor da lei respondeu para Jesus, certamente aquele que usou de misericórdia para com aquele que estava caído. Jesus então disse para aquele homem, vá
e faça a mesma coisa, e você terá a vida eterna. Meus queridos irmãos, aquele intérprete da lei teve que reconhecer que tanto o sacerdote quanto o levita eram pessoas consideradas intelectuais da lei e do serviço sagrado, porém não possuíam nenhuma, ou talvez nenhuma virtude, ou não demonstrava nenhum sentimento de misericórdia. Ouça isso. O sacerdote também representa a religião. O pastor Nélio acabou de dizer aqui para nós que do crescimento que nós estamos vendo do Islã. Todos nós sabemos como começou o Islã, e eu vejo também que é uma preocupação nossa, irmãos, pastor Guilherme, você como pastor de jovem, uma preocupação nossa, de mostrar, ensinar para a nossa igreja, para os nossos jovens principalmente, das 3 maiores religiões que crescem no mundo de maneira assustadora, que o pastor citou 2, e a terceira é o Islã. Todos nós sabemos como começou o Islã. O Islã começou com guerra, batalha, ou você aceita o que Maomé está dizendo, ou morre, e isso está até hoje. A religião, queridos irmãos, não pode fazer nada por quem está caído, nada. O problema nosso não é religião, o problema nosso não é mais uma denominação. Veio o levita também pode representar as leis. O que as leis podem fazer por aquele que está caído? Também não podem fazer nada. Então, nesta noite, Deus coloca no meu coração que nós precisamos da sensibilidade espiritual, e precisamos ter isso no nosso coração. E eu fico assim impressionado quando leio os evangelhos. Deus tem me dado a oportunidade de ler a Bíblia por várias vezes, não digo isso para me exaltar. Deus tem me dado a graça e me concedido a graça de estudar a Bíblia pela 43ª vez. E eu faço isso de manhã na minha devocional, à noite, um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite. E faço isso, eu fico assim impressionado quando eu vejo nos evangelhos o quanto Jesus era sensível, irmãos, ao sentimento, ao sofrimento, à angústia das pessoas. E isso faz me recordar, porque Jesus então ele ouvia o gemido dos caídos. Quando Jesus entra em Jericó, ele ouve o grito daquele cego, que dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu ouvi outro dia um pregador fazendo desculpe da palavra, mas vou falar isso mesmo, uma chacota, fazendo uma espécie de um humor com essa questão, quando aquele cego clama por Jesus e Jesus para, e aí o pregador disse que talvez Jesus aquele cego pediria para Jesus um cão-guia, um cão para poder me guiar. Eu digo, irmãos, nós estamos caminhando por caminhos perigosos, quando nós ouvimos esse tipo de mensagem, porque a Bíblia diz que Deus não aceita que ninguém faça nenhuma chocarrice com a sua palavra, porque ela vai prevalecer, e Jesus disse isso bem claro, que quem fizesse isso ia pagar caro. Nós estamos vivendo coisas nesses últimos dias que nos deixam estarrecidos. Isso é muito perigoso para a igreja, muito perigoso. Porque Deus, meu querido, não precisa de um pastor, de um líder, de uma liderança para poder provocar risos e chocarrices na igreja. É claro que você também não tem que ser aquela pessoa durão, mas você precisa entender que as pessoas não estão à procura. É como aquela história daquele indivíduo que foi no consultório do psicólogo e disse para ele: olha, por favor me ajude, porque eu sou uma pessoa muito triste e eu preciso de ajuda, porque senão vou cometer um suicídio, vou tirar a minha vida. E aquele psicólogo, depois de tratar, não estou aqui fazendo nenhuma apologia contra a psicologia, claro, sou a favor, nós precisamos disso no Evangelho também, mas eu quero relatar o que essa história nos conta, que esse indivíduo, ao procurar esse psicólogo, o psicólogo diz para ele: olha, aqui nós temos um circo que é maravilhoso, tem um palhaço lá que faz todas as pessoas rirem. E o psicólogo disse: eu fui lá e me senti muito bem, vai lá você também. E o palhaço disse: doutor, eu sou
o palhaço do circo. Então nós precisamos tomar cuidado, queridos, com aquilo que nós estamos ouvindo. A Bíblia Sagrada nos fala que Jesus, quando ele ouve aquele cego gritando: Jesus, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus para, e alguém leva aquele cego até o Senhor Jesus, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem diz: Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. E Jesus diz para ele: então veja, a tua fé te salvou. Jesus era sensível ao ouvir a voz daqueles que estavam clamando. Eu tenho certeza, querido, que na sua casa, na sua família, na sua rua, na sua quadra, no seu bairro, tem alguém que está gemendo, clamando, suplicando, gritando por misericórdia, e nós precisamos ter os ouvidos com sensibilidade espiritual para poder ouvir o que Deus está dizendo ao nosso coração, para ajudar aqueles que estão caídos. Quando nós oramos e dizemos assim: Senhor, por favor, visita aquele hospital, eu tenho medo dessa oração, porque Deus só vai visitar aquele hospital se eu visitar o hospital, porque quando eu chego naquele lugar, se eu tenho Cristo, Ele chega junto comigo lá para poder abençoar. Veja que nós estamos invertendo os valores. Jesus falou: ide. Ele pediu por favor? Não, Ele deu uma ordem, está no imperativo: ide. Ide. Gosto muito, meus irmãos, quando vejo os apóstolos assentados junto de Jesus, ouvindo as instruções. Irmãos, que coisa maravilhosa deveria ter sido aqueles momentos, irmãos. Aqueles apóstolos discípulos assentados junto de Jesus, ouvindo aqueles ensinamentos maravilhosos. E hoje você pode dizer: mas pastor, hoje nós não temos mais isso. Temos, por quê? Porque o Espírito Santo continua nos ensinando. Jesus Cristo diz para nós: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que Jesus, ele enxergava a necessidade das pessoas. Quando ele ia entrando também em Jericó, ele viu Zaqueu, que havia subido em uma árvore. O primeiro astronauta que foi na lua disse: fui na lua e não vi Deus, mas Zaqueu subiu numa figueira brava e viu Jesus. Aleluia. Eu estou nem aí que astronauta não viu Deus. Aliás, essa história de ir na lua também é bem complicada, né, irmão? Aquela sombra, aquelas coisinhas, não vou entrar nesse detalhe que não é a nossa mensagem, mas quantas coisas que querem fazer nos empurrar de garganta abaixo. A Bíblia diz que Jesus para e olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero pousar na sua casa. Aleluia. Jesus via a necessidade das pessoas. E quando Jesus chega na casa de Zaqueu, as pessoas começam a gritar lá fora: Jesus, esse homem é um roubador, rouba os nossos impostos. E a Bíblia diz que aquele homem se levanta e disse: Jesus, tudo que eu roubei, vou devolver 4 vezes mais, e vou doar metade dos meus bens para os pobres. Jesus também levanta e disse: hoje veio salvação a esta casa. Quem recebe? Jesus via a necessidade das pessoas. Repita comigo: Jesus via o quê? A necessidade das pessoas. Me lembro que Jesus estava próximo eu lendo sobre isso, próximo ao deserto da Judéia. Irmãos, naquela região, diz os estudiosos, que era um local que ficavam os leprosos, muitos leprosos, nas cavernas, em algumas construções. Aqueles leprosos, quando precisava de comida e não tinha comida suficiente, eles tinham um sino, e eles iam para a beira do caminho que passava ali naquele deserto da Judéia, e eles ficavam batendo naquele sino, e as pessoas sabiam que eles precisavam de comida, e jogavam aquela comida até mesmo de longe, de distância, para poder não chegar perto daqueles leprosos. Diz alguns estudiosos, irmãos, que naquela região também tinha muitos lírios e rosas de Saron. E aqueles leprosos, de vez em quando,
com um mau cheiro insuportável no seu corpo, aquelas feridas insuportáveis, aquele mau cheiro terrível. Aqueles leprosos iam aonde tinha os lírios, entre os espinhos, eles conseguiam pegar os lírios e também rosa de Saron, e amassava aquilo nas mãos e espremiam aquilo, até que aquilo formasse um perfume maravilhoso, como é o lírio e a rosa de Saron. E aqueles leprosos então passavam sobre as feridas para amenizar um pouco o mau cheiro que eles sentiam. Mas diz a Bíblia que um dia Jesus vem passando por aquele caminho, e os leprosos pelas leis não podiam se aproximar das pessoas, mas um homem entre os leprosos saiu correndo e veio, se ajoelhou aos pés do Senhor Jesus e disse: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor poderá purificar-me, se o Senhor quiser eu vou ficar purificado. E a Bíblia diz que Jesus toca naquele leproso e imediatamente ele fica restaurado da sua lepra. Por quê, queridos irmãos? Porque aquele homem verdadeiramente naquele dia encontrou com a verdadeira rosa de Saron, com o verdadeiro lírio dos vales. Aleluia! Não precisou mais furar as suas mãos tocando entre os espinhos para poder pegar os lírios, para poder pegar aquelas rosas, para poder tirar o mau cheiro, mas agora ele tinha a própria essência da vida, a essência de Jesus de Nazaré, o bom perfume de Cristo, o bom perfume do próprio Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele tocava, ele tinha sensibilidade para poder tocar as pessoas que estavam sofrendo. Ouça isso, muitas pessoas que estão ao nosso derredor não precisam de um sermão. Muitas pessoas que convivem conosco, queridos, eles precisam talvez de um abraço, talvez de um toque dizendo: querido, conte comigo, irmão, eis-me aqui. Quem está aí, diga amém. A Bíblia diz que Jesus tinha uma sensibilidade tremenda para poder ensinar as pessoas a caminhar em direção correta. A Bíblia diz que todos os dias Jesus ia até o templo, e lá a Bíblia diz que ele ensinava as pessoas sobre o reino dos céus. Queridos irmãos que estão aqui nesta noite, aproveite a oportunidade que você está vivo, que Deus te concedeu essa graça de servi-lo. Aproveite essa grande oportunidade para você poder abrir a sua boca, deixe o Espírito Santo colocar sensibilidade no seu coração, para você poder ministrar para a sua família. E que isso possa acontecer de tal forma, meu irmão e minha irmã, que quando você começar a ministrar para a sua família, que a sua ministração seja de tal forma, tão poderosa, que possa incomodar o pecado, talvez as coisas erradas que a família está vivendo. Talvez não precise nem de você falar, só a sua presença vai tocar o coração daqueles da sua família. Quem recebe? Eu creio assim. Me lembro quando Jesus me salvou. Eu já era uma pessoa enveredada nos vícios, e principalmente no álcool. Por isso que a minha tese, o meu TCC é sobre o alcoolismo. E vários professores da faculdade disseram: não, pastor, é sobre alcoolismo não, tá? Eu falei: e pronto. Porque a faculdade que eu estou finalizando é para dar uma recapitulada na minha questão de teologia. Os meus seminários que eu tinha já ficaram um pouco meio... Então a gente tem que ir reformulando, né? Reformulando. Ouça isso. Por que será que Jesus nos salvou? Então, quando Jesus me salvou, eu me lembro que o álcool já fazia parte da minha vida. Eu falei aqui de manhã, eu perdi muitos amigos por essa questão de vícios do álcool. Muitos amigos que brigavam entre eles jogando sinuca, e um matava o outro usando faca e às vezes armas de fogo. Então, quando Jesus me salvou, meu querido, e eu havia tentado suicídio, andei muito tempo dentro do carro com um revólver na mão, mas Deus tinha um projeto. Deus foi tão misericordioso que usou uma moça, uma menina,
em uma das avenidas daquela cidade. Para quem não sabe, eu nasci ao lado do bairro onde nasceu o ministro Joaquim Barbosa, aquele que andou colocando alguém nas cadeias por aí, que vai soltar tudo, não é o nosso caso. Eu nasci ao lado do bairro onde ele nasceu no bairro Santana e eu nasci no bairro Bela Vista. Outro dia eu falei isso para alguém, falou, que é isso, pastor? Eu peguei minha identidade e disse, dê uma olhada. E eu me lembro que quantas vezes eu passava aquelas ruas com um carro cheio de pessoas gritando, e só tinha garrafa de tudo, de 1 a 51 dentro daquele carro. Mas aquela menina me entregou um folheto. E eu fui à igreja. Incrível, irmão, quando o pastor fez uma oração por mim. Eu orei, eu pedi a Deus, não orei, sabia orar coisa nenhuma, pedi a Deus misericórdia. Aquele desejo do álcool, do vício, daqueles lugares onde eu frequentava, desapareceu por completo. Eu não conseguia mais ir naqueles ambientes. Houve uma transformação, porque tinha sensibilidade no coração daquelas pessoas para enxergar a minha necessidade. E eu te digo nesta noite, Deus te salvou. Quem aqui está salvo, diga amém. E Ele não te salvou para você dizer, eu sou salvo e agora eu vou viver uma vida com Cristo, uma eternidade com o Senhor. Isso faz parte sim, mas Deus te salvou, meu querido, para que você possa ter sensibilidade de sentir o que as pessoas estão sentindo e principalmente aquelas que estão morrendo ao nosso lado. Quero finalizar dizendo para você o seguinte, meus queridos irmãos, nós não precisamos de mais metodologia de projetos na igreja brasileira. Desde quando eu fui ordenado a pastor Nélio, eu tenho visto as nossas igrejas com uma preocupação dizendo, esqueça tudo que você fez, agora vai ser assim. Aí você esquecia tudo que a gente estava fazendo e agora... Aí caminhava um certo tempo, esqueça tudo que você está fazendo, agora é desse jeito. E não sei se vocês concordam com o que eu estou dizendo, não precisa concordar, é claro que... Mas você percebe que às vezes nós, a igreja brasileira, estamos andando em círculo? Andando em círculo. É interessante nós analisarmos uma coisa, meu querido irmão. O que está faltando para nós nesta reta final? Eu tenho orado e perguntado para Deus, o que está faltando para nós? E Deus tem colocado no meu coração. O que está faltando para você e para a igreja é a diferença naquilo que precisa acontecer. E qual é a diferença? Unção de Deus. Porque você pode pregar 3 meses, 10 meses, 20 anos, se você não tiver uma unção de Deus, você não vai conseguir tocar o coração das pessoas. Hoje nós estamos vivendo uma época, meu querido, que as pessoas estão procurando uma igreja, uma religião, para poder se adaptar naquilo que eles creem, naquilo que eles querem fazer, naquilo que eles precisam ouvir. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho são boas novas para tirar a pessoa daquele mundo das trevas e levar aquela pessoa para onde? Para o reino da luz. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, nesta reta final, voltarmos para Deus de tal forma que a unção do Espírito Santo possa pegar um homem, uma mulher, uma moça e um rapaz, e aquela pessoa pregar uma mensagem que poderia valer por 1000 pregadores. Deus não está precisando, meu querido, de quantidade. Deus está buscando para os nossos dias qualidade. É preciso que você possa olhar e debruçar na Bíblia e dizer, Deus, me dê uma revelação naquilo que o Senhor quer falar. Deus, me dê uma mensagem que aquilo vai tocar o coração de alguém e que eu não fale nada, mas o Espírito Santo possa dirigir, possa nos guiar. Eu sei que diante da maior batalha e do maior desafio da minha vida, como pastor, eu tenho sonhos, irmãos. Outro dia alguém disse assim, pastor, não é bom ficar falando dos sonhos não, porque viu José, o que deu? Teve sonhos, foi colocado num poço. Mas você já percebeu,
E toda vez que você começa a sonhar as coisas de Deus, Deus leva você por caminhos e por lugares por onde Ele quer trabalhar certas situações da sua vida. Quem recebe, diga amém. Se você quer andar com Deus, querido, Ele vai guiar você por certas situações que você vai entender que é Ele que está na direção. Quem colocou José no Egito? Foram os irmãos dele ou foi Deus? Deus. Ouça isso. Eu digo lá na minha casa para minha esposa, para o meu filho, digo, e estou sempre dizendo, eu sou pastor de milhares. Eu tenho um sonho, construir um acampamento para poder abençoar pastores. Talvez você não tenha noção, irmãos, quantos pastores desviados nós temos. Caídos, sem esperança de salvação. Um dia, um grupo que eu liderava de evangelismo pessoal, eles abordaram um senhor assentado na mesa de um bar, na cidade onde Vitor Mateus nasceu, próximo a Brasília. E aqueles jovens eram preparados, de certa forma, tinham conhecimento bíblico, e eles começaram a sentar, sentaram com aquele homem e começou a pregar para aquele homem. E aquele homem começou a dizer, isso que você está dizendo, meu querido rapaz, está registrado no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. E eles começaram a ficar assustados. E aqueles rapazes, pregando para aquele senhor, ele disse, olha, não precisam pregar para mim, porque eu já estou condenado. Ele disse, não, ninguém está condenado, você está vivo. E aquele homem começou a contar a história para aqueles meninos na fé, para aqueles rapazes. Ele era um pastor desviado. Havia pregado o evangelho por mais de 30 anos. E agora estava sentado na mesa de um bar. Esse tipo de pessoa, meu irmão, você só vai recuperar essa pessoa se você pegar essa pessoa e a família dela e levar para um lugar onde eles possam ficar ali, sendo cuidados, ministrados, abençoados, sendo ouvidos, sendo abraçados e sendo restaurados. Mas o homem não pode fazer isso, esse é só o Espírito de Deus, somente Deus pode fazer isso. E eu disse isso para alguém, disse, eu tenho um sonho. Ele disse, pastor, para de ficar sonhando, fazer graça com o chapéu dos outros. E a igreja de Fazenda Rio Grande, a partir do dia 1º de setembro, nós estaremos com a porta aberta. Nós vamos atender de 8 da manhã até meio-dia. E da parte da tarde eu vou para o evangelismo, o pessoal na rua com folhetos. E eu vou entregar folheto até para a testemunha de Jeová e os mormons. Nós vamos travar uma batalha naquela Fazenda Rio Grande. Eles têm me incomodado. Você sabe o que é incomodado? Eles têm me incomodado. Mas eu descobri quem tem me incomodado. Não são verdadeiramente os testemunhas de Jeová e nem os mormons. É o Espírito de Deus. É mais ou menos Paulo, quando chegou em Atenas e viu aquela idolatria, aquilo incomodou o apóstolo Paulo. Então a igreja vai ficar aberta de manhã e a parte da tarde vai ter evangelismo. Quarta-feira nós vamos orar por quem quer ter uma vida abençoada financeiramente. Não pode ficar tranquilo que não vai ser nada de escândalo, viu, irmão? Você tem que dar tanto para... Não. É uma coisa muito bem equilibrada. Quem recebe? Sexta-feira vamos orar para Deus ministrar bênçãos de cura, de libertação para viciados, restauração de famílias, também com muito equilíbrio. E as pessoas que precisam desse tipo de libertação, irmãos, precisam de ser acompanhadas verdadeiramente. Libertação, irmão, não é você preencher só entendeu? Uma cruzinha aqui, uma cruzinha ali, entregar para o pastor e o pastor fazer uma oração. Não. Isso é bom, é interessante, mas libertação vai muito mais do que isso. Demônios não respeitam isso. Demônios respeitam, sabe o quê? Poder de Deus, conhecimento da palavra, unção de Deus. Domingo de manhã nós vamos ter a nossa escola bíblica dominical, 2 da tarde vamos ter o nosso culto alternativo, quem não pode ir de manhã nem à noite, e às 18 horas vamos ter o último culto. E depois que a igreja tiver uma estrutura, ouça isso, irmãos, é guerra, é batalha. Nós vamos manter a igreja aberta a semana toda, o tempo todo.
E depois que a igreja tiver uma estrutura, eu tenho um desafio: manter a igreja aberta 365 dias por ano, e no ano bissexto 366 dias, e a igreja vai ficar aberta 24 horas por dia. Mas pastor, como é que você vai fazer isso? Deus vai levantar voluntários. É mais ou menos aquele tipo assim: chega uma equipe de voluntários e a outra dá o lugar, e aquela equipe que chega vai continuar o trabalho. Quem recebe? Parece ser esse cara assim meio assustado. Assim. Não fique preocupado não, que muitos de vocês vão lá. E vamos ajudar nesse plantão também. Olha o que esse indivíduo arrumou para mim. Me colocou... Pastor Roberto, o senhor ouviu isso, pastor Roberto? O senhor autorizou isso, pastor Roberto? Irmão Pedro, pastor Nélio, o senhor autorizou... Olhe para mim. Sabe por que isso? As pessoas estão gemendo. As almas estão caídas por aí, meu querido, e nós precisamos resgatar essas pessoas o mais rápido possível. Quem recebe, diga amém. Para terminar, eu digo para vocês, irmãos, que nós podemos, sabe por quê? Porque o mais difícil Jesus já fez. Ele pagou o preço por nós no Calvário. Eu sei que esse é o maior desafio da minha vida, e tenho certeza também que esse será uma batalha final, porque eu sei que o homem vai até os 40, dos 40, 50 ele começa a voltar, né? E aí não adianta você pisar no freio, querido. Você pisa no freio, usa freio motor, reduz, parece que vai mais rápido. Eu falei com a minha esposa hoje, falei: meu Deus, eu estou chegando a 50 anos de idade. Claro que ainda falta um pouco ainda, mas não falta tanto, só falta 1 ano e meio. Você já pensou o que é isso? Uns 50 anos, ontem eu tinha 20. Quem está aí? Espero que o Espírito Santo tenha tocado o seu coração nesta noite. E que haja sensibilidade espiritual na sua vida para você poder fazer a obra que Deus ordenou para você fazer. Deus já capacitou você, meu querido. Agora é com você. Quem recebe, diga amém. Hoje de manhã nós falamos o seguinte: o irmão Pedro até nos passou uma previsão do projeto de Fazenda Rio Grande. Pastor, eu quero também semear em Fazenda Rio Grande. Se você sentir isso, irmão, se não vai atrapalhar nenhuma oferta aqui na igreja, que não pode acontecer isso, você nos procure, nós vamos orar, e Deus com certeza vai te abençoar. Agora eu quero, para terminar, quero dizer para você o seguinte: tem alguém aqui nesta noite que você precisa reconciliar com o Senhor? Pastor, eu preciso reconciliar com Deus hoje, não pode ser amanhã, é hoje. Nós vamos fazer uma oração. Se eu posso pedir à igreja para ficar em pé, por favor? Eu quero orar com você, mas eu não poderia deixar de fazer esse apelo. Tem alguém aqui hoje que quer retomar a sua vida espiritual na presença de Deus? Tem alguém? Quero pedir ao pastor Guilherme para vir aqui nos ajudar, o pastor Nélio, vamos ficar aqui nós três, por favor? Daqui a pouco eu vou devolver o microfone para vocês. Tem alguém que precisa reconciliar com Cristo hoje? Você sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque tem alguém aqui nesta noite que você sabe que se Jesus voltar hoje, você não sobe por causa da situação que você está vivendo. Pastor, o senhor está querendo me expor? De forma nenhuma, ninguém aqui vai expor ninguém. Nós vamos ajudar você. Mas o Espírito Santo está colocando no meu coração que você precisa fazer isso aqui agora, hoje. Nós vamos ajudar você. Amém? A igreja fecha os olhos, por favor, curva a sua cabeça. Quem precisa fazer isso, vem aqui. Não importa se você é moça, se você é um rapaz, se você é um senhor, uma senhora, sai do seu lugar e vem cá. Pastor, é comigo, eu preciso reconciliar hoje. Você não precisa falar nada para nós. Ninguém vai perguntar nada para você, ninguém vai questionar a sua vida. É você e Deus, querido. Nós só vamos te ajudar em oração. E se você, querido, ainda não se decidiu ao lado de Cristo, você precisa fazer isso hoje. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo nesta noite. Eu quero, a partir de hoje, andar com Cristo. Eu quero que
que a minha salvação esteja garantida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui agora. Faça isso, vença essa barreira aí, quebra essa algema aí, em nome de Jesus. Alguém pode me ajudar? Pergunta para a pessoa do seu lado aí se ela precisa vir aqui à frente. Fala para ela, se você precisar eu vou com você. Conversa com ela. O Espírito de Deus está movendo para nós fazermos isso aqui nesta noite. Faça isso, em nome de Jesus. Eu sei que o inimigo trabalha muito, ele diz, não vá, você vai se expor, ninguém vai se expor ninguém aqui, nós vamos orar com você e nós vamos abençoar você. Mas eu repito o que Deus colocou no meu coração, tem alguém aqui nesta noite, que você sabe muito bem que se Jesus voltar hoje, você vai perder o arrebatamento, por causa da situação que você está vivendo. Ninguém vai olhar quem é você, mas o Espírito Santo está dizendo que nós temos que fazer isso aqui hoje, e eu quero ajudar você. O pastor Guilherme também vai orar com você. Nós vamos orar junto com você. Você quer vir aqui à frente? Uma vez aconteceu isso na igreja, no final do culto a pessoa me procurou. Eu disse, querido, era aquela hora que nós íamos orar por você. Tem coisas, meus irmãos, que nós não podemos deixar para depois. É agora, é nesse momento. É nesse momento que nós vamos fazer isso. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Você vai vencer isto? Não? Nós vamos orar. Obrigado, pastor. Obrigado. Vamos orar. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Isso aqui não é nenhum constrangimento, viu, querido? Isso é a ação do Espírito Santo de Deus. É a ação do Espírito Santo. Aleluia. Se você ainda quiser vir, nós vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. E eu não poderia voltar para casa nesta noite, meu Deus, com tudo isso que o Senhor colocou no meu coração, e deixar de falar alguma coisa, porque talvez alguém poderia pensar que nós iríamos constranger alguém. Não. Então eu quero dormir em paz nesta noite, Senhor. Eu quero colocar a minha cabeça sobre o travesseiro e dormir tranquilo, como profeta do Senhor, falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ajudando, meu Deus, ministrando aquilo que o Senhor mandou falar nesta noite. Pai querido, dê força a esta pessoa, Deus, dê graça a esta pessoa para que ela possa se livrar desta situação, ó Deus, de tudo aquilo que está travando, meu Deus, a vida espiritual dela. Meu Deus, ajude, meu Deus, cada irmão aqui nesta noite, Senhor. Ajude cada família aqui nesta noite, meu Deus. Pai querido, nós somos instrumentos nas tuas mãos para poder quebrar as cadeias do inimigo, para quebrar as forças opressoras que quantas vezes, ó Deus, nós encontramos pessoas dizendo, olha, eu preciso de ajuda, por favor, venha me socorrer. Como Jesus era sensível e continua sendo através do Espírito Santo, através de cada um de nós, ao sofrimento e a angústia e a dor que as pessoas estão vivendo nos nossos dias. Pai querido, nós clamamos nesta noite, Senhor, quebra as cadeias, quebra, Senhor, as algemas do inimigo. Meu Deus, estenda as tuas mãos. Nós não queremos fazer parte, meu Deus, daquele grupo de sacerdotes que eram religiosos e via os caídos e passavam de lado. Nós não queremos fazer parte, ó Deus, daqueles grupos de levitas que também viam os caídos, mas também não faziam nada. Não sei porquê, Senhor, tamanha insensibilidade, se era orgulho, prepotência, soberba, ou se estavam com medo daqueles ladrões naquele caminho, Senhor, aonde os ladrões atacavam os viajantes. E também nós estamos vivendo, Senhor, nos nossos dias, o ataque feroz do inimigo. Mas é o Senhor que quem nos socorre, ó Deus, é o Senhor quem nos dá força. Nós fazemos parte de um exército, que não passamos de lado, mas estendemos as mãos para levantar o caído, aleluia. Nós fazemos parte, Senhor, de um exército, que ouvimos com sensibilidade espiritual, o clamor daqueles que estão chorando, daquela mãe que geme, porque o seu filho está, meu Deus, atrás de uma grade, numa cadeia pública, numa penitenciária,
penitenciária, e aquela mãe, ó Deus, quem sabe passa noites e noites chorando. Queremos ouvir, ó Deus, a história desta mulher e sermos sensíveis, ó Deus, com o Espírito Santo para ajudá-la, para socorrê-la. Meu Deus, aquele que está morando debaixo de uma sarjeta, debaixo de uma ponte, ó Deus, de uma trincheira, aquele que não tem esperança de salvação, meu Deus, resgata-nos, ó Pai, de toda questão religiosa, de tudo aquilo que nos prende, Senhor, e faça-nos de nós, ó Deus, soldados vitoriosos e guerreiros do Teu exército, Senhor, para proclamarmos verdadeiramente o Evangelho, com qualidade, com poder, com autoridade, com uma unção, que vai tocar os corações, ó Deus, endurecidos, e levantar os caídos, e que esta voz, meu Deus, possa chegar, aleluia, ao coração de cada família desta cidade. Oh Espírito Santo, ao coração daqueles que estão desesperançados, daqueles, meu Deus, que não têm ninguém para socorrê-los. Meu Deus, nós não queremos orar para que o Senhor vá visitá-los, nós é que queremos ir, Senhor, visitá-los e resgatá-los, ó Deus, desta influência maléfica. Oh Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, aleluia. Aleluia, eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Eu sinto o Senhor tocando em corações aqui nesta noite, Jesus. Oh Pai querido, faça uma obra especial no nosso meio. Aleluia. Oh, eu sinto Deus quebrando cadeias. Deus está quebrando algemas, aleluia. Eu creio nisso, eu vejo isso, eu sinto isso. Aleluia. Deus está levantando pessoas aqui nesta noite, aleluia. Eu sei, eu sinto isso. Eu ouço o barulho dos pés daqueles que estão indo, aleluia. Eu ouço a voz daqueles que estão proclamando, aleluia. Eu ouço, e eu vejo vidas se locomovendo e estendendo as mãos para aqueles que estão caídos. Oh Senhor, coloque a mão sobre o seu coração, querido. Pastor Guilherme, ore por nós, por favor. Ore por nós. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo, a Tua presença é real neste lugar. Oh Deus, o nosso coração muitas vezes se engana, mas queremos que a Tua presença invada nosso ser. Muitas vezes nos achegamos ao Senhor com um coração realmente quebrado, um espírito aflito, mas Senhor, a Sua palavra nos dá a garantia que o Senhor está ao lado daqueles que estão se sentindo assim. Deus, essa noite nós queremos realmente viver, Deus, com essa compaixão no nosso coração, e de nos colocarmos, Senhor, à frente, Senhor, no lugar dessas pessoas, e não só isso, mas também oferecer ajuda, Deus, transformar a situação de pessoas que estão ao nosso redor. Deus, em nome de Jesus, que essa noite nós possamos sair daqui movidos pelo Espírito Santo, que nós podemos fazer um pouquinho mais por essas pessoas, nós podemos realmente viver um pouquinho mais a vida que elas estão vivendo juntos, Pai, para que possamos juntos ir ao céu contigo, para que juntos possamos viver uma vida em abundante diante do Senhor, Pai. Oh Espírito Santo, que o nosso coração possa estar queimando no seu altar, que o nosso coração esteja debaixo da sua vontade, que o teu fogo não pare de arder, que a paixão que nós temos pela sua presença nunca se vá, mas que nós possamos a cada dia, a nossa manhã, à noite, dobrarmos o nosso joelho e ali contemplarmos a sua presença maravilhosa, possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo em nossas vidas, a tomar as decisões certas, a viver os projetos que o Senhor sonhou para nós, e não os nossos sonhos, mas entregamos ao Senhor tudo que nós temos, porque nós já estamos crucificados com Cristo, nós não temos mais nada, mas Cristo Jesus vive em nós.
É assim que nós queremos viver, Jesus, uma vida inteira dedicada, santa, para a glória do Senhor Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, limpa as nossas mãos, purifica o nosso coração, mas que nós possamos entrar na sua presença para oferecer sacrifícios de louvores, que o nosso corpo seja um sacrifício vivo, santo e agradável à sua presença. Deus, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor. A sua palavra diz que aqueles que clamam, o Senhor está dando ouvido e vai responder no tempo. Deus, que o Senhor possa vir com resposta sobre a vida, Senhor, dos meus irmãos que precisam, Deus, em nome de Jesus. Pai, todas as situações colocamos na cruz de Cristo, porque aquela cruz venceu tudo por nós. E hoje nós temos vitória em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores, porque Jesus nos tornou vencedores. Nós te adoramos, Senhor, te agradecemos por essa noite. Obrigado por essa palavra, obrigado pelos louvores, obrigado pelos abraços, pela comunhão em família que nós temos. Essa noite inteira, Deus, do começo ao fim, é para a glória do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dado a Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois teu é o reino, pois teu é o poder, e tua é a glória para todos sempre, Senhor. Aleluia.